Esse vídeo que nós vamos falar agora, ele representa fatos históricos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. E eu digo para vocês que esses fatos aconteceram na Segunda Guerra Mundial que não te contaram. E eu vou te contar agora. Fica atento que nós vamos trocar assunto da Segunda Guerra Mundial. E inicio dizendo para vocês que a Segunda Guerra Mundial teve origem na Primeira Guerra Mundial. Com a derrota da Alemanha, esta foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes na França. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, vieram multas absurdas que colocou a Alemanha em estado de lamúria, sendo uma porta aberta para a subida de aproveitadores ao poder. Com isso, o Hitler se aproveitou para galgar o poder da Alemanha, com promessas absurdas, e também para atender os seus ideais pessoais. O Hitler preparou a Alemanha para a Segunda Guerra e, segundo ele, ela deveria iniciar contra a Rússia. Mas mudou de ideia e, como estava com a França também esperando, ele resolveu, porque lá na França que foi assinado o Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, sendo causador dos males à Alemanha, segundo Hitler. Portanto, esse país deveria suportar a fúria da Alemanha, sedente de revanche contra aqueles que fizeram a Alemanha entrar em crise. Com isso, Hitler objetivava também angariar apoio da população para dar vazão às suas aventuras expansionistas. Hitler decidiu iniciar a sua guerra contra a França. Mas antes de chegar na França, deveria passar por outros países, inicialmente pela Polônia. Para dar início à invasão da Polônia, Hitler assinou um tratado de não agressão com a Rússia e dividiu a Polônia com a Rússia. Hitler estava com uma máquina de guerra muito avançada para aquele período. Invadiram a Polônia, a Rússia recebeu a sua parte. Quem estava no comando da Rússia não era mais nem menos do que o temido Stalin, um dos maiores sanguinários que a história conheceu. Se tem conhecimento que a parte que ele tocou da Polônia, o Stalin mandou dizimar quase toda a população, especialmente os militares. É assim que agem os comunistas. A invasão da França foi questão de dia. Em 6 semanas, a Alemanha derrubou o franco de defesa conhecido como Maginot e fez a França ficar de joelho, sendo obrigada a assinar o Tratado de Rendição. O que fez o Hitler para humilhar mais a França? Obrigou a França a trazer o mesmo trem que foi assinado o Tratado de Versalhes pela Alemanha, para assinar a sua rendição. Agora, segundo o Hitler, só estava faltando a Inglaterra. Pensava o Hitler que era só atravessar o Canal da Mancha e dominar a Inglaterra, assim como fez com a França.
se enganou redondamente. Quem estava no comando da Inglaterra, como primeiro-ministro, era o Winston Churchill, guerreiro que combateu ferozmente a Alemanha. A Alemanha, apesar de passar mais de um mês bombardeando dia e noite a Inglaterra, não conseguiu a reedição desta. A Inglaterra sabia que era a última porta de entrada e proteção dos povos da América. Aqui temos a frase histórica de Winston Churchill: nunca tantos deveram a tão poucos. A frase significava dizer que se a Alemanha passasse pela Inglaterra, ela seria vencedora do resto do mundo. Quem estava no comando dos Estados Unidos era o presidente Franklin Roosevelt, amigo de Winston Churchill, que ajudava a Inglaterra com material de guerra. Só não podia entrar na guerra. Em vista do Congresso americano, quando o término da Primeira Guerra Mundial, aprovou uma lei proibindo os Estados Unidos de entrar em outra guerra. Nesse período, o Japão comprava gasolina, diesel e outros materiais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos os Estados Unidos impôs condições para vender gasolina e outros bens para o Japão, que ele parasse de invadir os outros países. Isso gerou um ódio ao Japão contra os Estados Unidos. Então, em 7 de 2 de 41, sem declaração de guerra, o Japão ataca as ilhas de Pearl Harbor, matando mais de 2.000 pessoas, afundando diversos navios. Ocorre que a intenção do Japão era destruir os porta-aviões que se encontravam no porto de Pearl Harbor. Ocorre que 3 dias antes do ataque, os porta-aviões deixaram o porto de Pearl Harbor. A história conta que os Estados Unidos sabiam do ataque de Pearl Harbor, por isso retirou os porta-aviões daquele local. Ocorre que o presidente Roosevelt teria que forçar uma situação para conseguir uma liberação do Congresso para declarar guerra contra a Alemanha. O ataque a Pearl Harbor foi fundamental para os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Ocorre que a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos antes, e com isso é uma parte pequena da história da Segunda Guerra Mundial. Então eu espero que você, se gostou, dê o like ou se inscreva no canal e imita a sua opinião. Nós estamos prontos a receber e fazer as mudanças possíveis. Obrigado e logo montaremos outro vídeo.